Imagina que eu chego para você e te falo que se você tomar esse medicamento, você nunca mais ficará doente na sua vida, porque nesse medicamento eu sintetizei o elixir da vida, ou seja, a substância primordial e você nunca mais ficará doente e viverá eternamente. Você tomaria? Muito provavelmente você está me respondendo que não, mas se você nascesse de 1500 para baixo, você me responderia que sim e tomaria a substância. Isso porque houve uma época em que a nossa medicina era muito frágil e a nossa química era quase inexistente, baseada apenas em mitos e achismos. Mas também houve uma época em que os achismos e os mitos não eram mais suficientes para explicar as necessidades e as curiosidades do ser humano. E é nessa época que nós temos a passagem da alquimia para a química. No nosso vídeo de hoje nós falaremos sobre um cientista que é considerado um dos fundadores da química. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Robert Boyle, um dos fundadores da química e um dos cientistas mais influentes do século XVII. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse cientista, suas contribuições e um pouco da sua vida, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos aprender tudo ou quase tudo sobre Robert Boyle. Robert Boyle foi um filósofo natural, químico e físico irlandês. Ele se destacou pelas suas contribuições e pelos seus estudos na área da química e da física. Ele foi um dos cientistas mais influentes e mais importantes da sua época, tanto que ele é considerado como um dos fundadores da química. Ele nasceu em 25 de janeiro de 1627 no castelo de Lismore, que fica na Irlanda. Como você deve ter percebido, por ele ter nascido num castelo, ele veio de uma família muito rica, uma das famílias mais ricas da Irlanda. Isso porque ele tinha sangue real, nem que seja um terço da família dos anglo-saxões, que era uma família muito poderosa na Inglaterra e na Irlanda. Ele foi educado primeiramente em casa. A sua educação formal só começou aos 8 anos de idade, quando ele foi matriculado no Eton College, que era um colégio dos nobres, o mais tradicional da época na Irlanda e na Inglaterra. Ele ficou por lá até em 1639, quando ele saiu numa viagem para o continente. Você sabe que a Irlanda e a Inglaterra ficam separadas do resto da Europa. Então, em 1639, ele e o seu irmão Francis, mais um tutor, foram para o continente para conhecer um pouco mais sobre a vida, estudar, conhecer novas culturas e também novos ares, afinal eles eram ricos. Então foi ele, seu irmão Francis e um tutor. Só que em 1642 o seu irmão Francis precisa voltar para a Irlanda porque naquela época estava acontecendo a rebelião irlandesa. Mas aí o Robert resolveu ficar, ele e mais seu tutor. Então ele ficou por lá, na Suíça e posteriormente em Genebra, na Itália. Até que em 1644 ele também precisa retornar, só que para a Inglaterra, não para a Irlanda, porque na Inglaterra ele tinha algumas posses, ele tinha uma casa na Inglaterra que era uma casa hereditária. Então ele volta para a Inglaterra e dá fim à sua expedição pelo continente. Quando ele retorna, ele se dedica a uma carreira de escritor no campo da moral, da filosofia e da religião. Ele era muito religioso, ele era cristão e protestante. Então, durante essa fase da vida dele, ele se dedica apenas a escrituras da filosofia, da moral, da religião e também de reflexões acerca da sua devoção. E em 1649 para 50 é quando a gente começa a ter a cara assim do nosso cientista, porque ele passou a se dedicar à experimentação científica da natureza. E foi aí que ele descobriu a sua grande paixão, nessa atividade que ele exerceu durante um tempo e acabou levando para a vida toda. Até que ele residiu em Oxford de 1656 a 1668. E é em Oxford que a gente tem a maioria das contribuições do Boyle, que foi quando ele se dedicou à química, à filosofia natural, à medicina e à farmácia. Tanto que em 1662 ele publicou o seu trabalho mais notável e o que pelo qual ele é reconhecido até hoje,
que ficou conhecido como a Lei de Boyle. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela, provavelmente aqui na direita, na sua esquerda, a ilustração do que era a Lei de Boyle. Em 1660, ele participou da fundação do Royal Society, que era a Sociedade Real de Londres. Era a comunidade científica de Londres, onde os trabalhos, as teorias, tudo da comunidade científica era apresentado lá. E ele foi um dos fundadores. Uns anos mais tarde, ele chegou a ser convidado para ser diretor, só que ele estava muito debilitado de saúde e não foi um cargo muito promissor na sua vida. Ele também se dedicou a mostrar como a física é aplicada ao corpo do ser humano, tanto que ele escreveu um trabalho sobre o funcionamento dos nossos pulmões, a diferença de pressão e também sobre a teoria dos líquidos que tinha relação com o seu trabalho. Diferença de pressão, temperatura, densidade dos líquidos, etc. Eu preciso destacar o fato de que ele teve muitas outras contribuições. Só que nesse vídeo eu destaquei as três principais, pela qual ele é reconhecido até hoje, que é o fato de em 1662 ele ter publicado o seu trabalho mais notável, que ficou reconhecido como a Lei de Boyle. Em 1660 ele ter participado, ter sido um dos fundadores da Royal Society, e também ele ter muitos trabalhos voltados para como a física é aplicada ao nosso corpo. Como funciona o nosso corpo, por exemplo, nossos pulmões, as reações químicas que ocorrem nas células, a nossa temperatura e etc. E como ele é um dos fundadores da química também, na época em que a química estava engatinhando, ele teve muitas participações nos estudos dos primeiros elementos, como por exemplo no enxofre e no hidrogênio. Ele faleceu em Londres no dia 30 de dezembro de 1691. O curioso é que ele tinha uma irmã chamada Catherine, e ela morreu uma semana antes dele partir. E durante toda a sua vida, ele nunca teve um quadro de saúde muito bom, digamos assim. Ele sempre sofreu com problemas de saúde. Só que uma semana depois da sua irmã ter morrido, ele estava muito mal de saúde e psicologicamente, como se todos os seus problemas tivessem sido aflorados com a morte da sua irmã Catherine. E então, uma semana depois, no dia 30 de dezembro de 1691, nós perdemos o nosso querido cientista, conhecido como Robert Boyle. É isso, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe seu like no vídeo se você curtiu, deixe o dislike se não foi útil para você. E se foi útil, compartilha com seus amigos, deixe aqui embaixo um comentário dizendo por que foi bom ou então o que eu posso melhorar. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima.